Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, o versículo 13 até o 22. É importante notar que do primeiro versículo até o versículo 12 deste capítulo, Jesus está ali com os apóstolos no Templo de Jerusalém. E aí Jesus mostra a cátedra. A cátedra é o lugar aonde o bispo se senta, aonde o Papa se senta, que é o bispo de Roma. É por isso que vem a palavra catedral, cátedra, o lugar onde o bispo senta para ensinar e, consequentemente, os colaboradores dos bispos, que são os sacerdotes. Então, Jesus olha para os apóstolos, mostra a cadeira e diz assim: olha, está vendo aquele lugar? Ali é o lugar onde os fariseus sentam. Aí Jesus disse assim: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque Jesus estava mostrando para os discípulos que não havia uma interação entre o que os fariseus falavam e o que eles praticavam. Era uma prática totalmente errada. E aí no versículo 13 que nós estamos agora, Jesus diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Jesus já se refere a eles, dizendo que eles são hipócritas. Quem é o hipócrita? Lá no período romano, no período dos gregos, quando eles faziam aqueles teatros, as pessoas elas colocavam uma máscara no rosto e quando colocavam aquela máscara, eles imitavam alguém. Por exemplo, se eles colocavam no rosto a máscara de um animal, aí eles faziam os gestos de um animal. Mas, na verdade, não era um animal que estava ali, ali era uma pessoa que estava ali. Ela estava encenando, ela não mostrava aquilo que elas eram.
Jesus está hoje mostrando para os discípulos e também falando para os fariseus que o comportamento deles não correspondia com aquilo que eles ensinavam. Por fora, eles pareciam pessoas assim santas, mas por dentro não era nada daquilo. Vocês vão ver que durante esses dias agora, pelo menos até amanhã, Jesus vai ficar se referindo a eles, falando justamente sobre isso. Aí ele diz: vós fechais o reino dos céus aos homens. O hipócrita, eles eram os hipócritas. Ensinavam, falavam uma coisa, viviam outra totalmente contrária. Esses hipócritas, Jesus diz: vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Eu acredito que você já entendeu tudo o que Jesus está falando para nós no Evangelho de hoje. Eu até recomendo que vocês depois peguem essa passagem e meditem. Você já viu que geralmente nós chamamos as pessoas assim: ah, você é um fariseu? Nós chamamos de fariseu por quê? Justamente por isso. Nós olhamos para aquela pessoa e ela fala uma coisa e a vivência dela é totalmente o contrário. Mas hoje eu queria dizer para você o seguinte: nós não estamos aqui para olhar os pecados dos outros. Nós estamos aqui para nós olharmos para nós. A nossa vivência como cristão, como católico, é uma vivência realmente que nos leva a uma conversão interior, ou nós estamos fazendo da nossa vida um teatro? Repito, quando as pessoas vão para o teatro, aquelas que estão representando ali, elas estão fazendo uma representação, elas não são aquilo. Você está sendo um bom cristão? No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus diz que nós devemos ser luz neste mundo de trevas. Nós devemos clarear, fazer com que esse mundo que está na escuridão, as pessoas possam, através dessa luz que somos nós, elas possam sair das trevas. Como está a sua vida? Você realmente tem levado uma vida conforme o Evangelho? Padre José Augusto, você que está fazendo essa homilia e que fala tanto, a sua vida corresponde ao que o Senhor tem nos ensinado? Ou você, Padre José Augusto, é daquele tipo que, como o Evangelho diz, percorre lugares distantes para converter alguém e quando conseguis, tornais merecedor do inferno aquela pessoa? Imagina, meus irmãos, nós pregamos o Evangelho e depois que aquela pessoa se converte, nós com a nossa vida e com os nossos ensinamentos, nós vamos levando aquela pessoa à perdição. Quantas vezes isso acontece? Vou dar um exemplo. Pessoas que estão ali na igreja, que têm um cargo na igreja, que exercem uma função, e de repente traz alguém para a igreja e aquela pessoa fica entusiasmada e procurando a santidade. Aí de repente, quando ela começa a fazer esse caminho de santidade,
Aquela pessoa que a trouxe para Deus. Aqui quando eu falo igreja, eu estou dizendo levar para Deus. Aí quando leva essa pessoa para Deus, sabe o que acontece? Ela começa a dizer que não é bem assim, que a pessoa está sendo radical demais, que não há necessidade desse radicalismo. E aí leva a pessoa para a bebida, leva a pessoa para o erro, leva a pessoa para o pecado, porque ela já está vivendo aquele pecado, naquela vida de pecado. Quer dizer, fez todo um teatro. Foi lá no encontro, pregou bonito, levou o evangelho, falou, a pessoa se converteu, mudou de vida e agora a pessoa que fez aquele teatro, como eu estou dizendo, porque foi um teatro. Graças a Deus, Deus usou bem e o outro se converteu e agora está levando ela para um caminho de vida errada. Está levando ela para uma vida de pecado. Não entra e não deixa o outro entrar. Será cobrado. A quem muito Deus deu, muito será cobrado. Esse evangelho me faz refletir e me faz levar a essa seguinte pergunta: eu estou vivendo como Jesus pede? Ou eu estou vivendo da minha vida um teatro, uma hipocrisia? Que Deus me conceda a graça e conceda a graça a você também de viver a santidade necessária. Que aquilo que nós falamos seja realmente aquilo que nós estamos vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ser santos.